Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre materiais poliméricos usados na construção civil. Bom, vocês já sabem, né, que existem três classes de materiais: os polímeros termofixos, os termoplásticos e os elastômeros. Então essa aula basicamente é uma lista e você vai ver que tem vários materiais poliméricos que a gente usa dentro da construção civil. Tá? E você sabendo que existem essas três categorias, você consegue identificar os termoplásticos porque eles vêm com esse símbolo gravado geralmente, né? Tá vendo esse símbolo? Ó, todo PET vai ter esse símbolo triangular de que você pode reciclar, você já sabe que só os termoplásticos são recicláveis. E esse número um é referente a PET, número 2 a PAD, número 3 a PVC. Se for um desses seis um diferente desses seis que estão aí, vai vir com o número 7. Tá? Então é relativamente fácil você identificar no polímero se ele é termoplástico, porque ele vem com uma simbologia dessa gravada. E iniciando a nossa lista de aplicações, né, a gente tem polímeros usados nos sistemas prediais, são sistemas de hidráulica, são tanto os tubos quanto as conexões, as caixas d'água de polietileno, as conexões e os tubos de PVC para tubulação de água fria e o CPVC para tubulação de água quente. É um termoplástico? Também o CPVC? É, só que a sua TG é muito mais alta do que 100 graus. Então você pode usar ele para tubulação de água quente. Também a gente usa para sistemas prediais de elétrica, com as caixinhas elétricas, os conduítes, os isolantes dos fios que conduzem a eletricidade. Os isolantes são materiais poliméricos, as tomadas, interruptores, tá? E uma característica, né? Tem que ser um polímero que tem a característica de ser autoextinguível. Esse é o nome. O que é um polímero autoextinguível? É aquele que, se estiver pegando fogo na estrutura por uma elevada corrente elétrica, ele até é um combustível, ele até entra em chama. Só que ele não propaga a chama, ele não vira um pavio por dentro da sua parede, sabe? Então, se pegar fogo, ele até pode ser consumido, estraga a sua instalação, você vai ter que refazer, só que ela não prossegue o fogo, ele para, por isso que o nome é autoextinguível. Tá? A gente usa também como sistemas isolantes de alta tensão ou expostos, né, em postes e tal. Pode usar ou cerâmica, essas peças que eu estou mostrando aí na ilustração, ou polímeros. A gente usa com menor volume, né, em aplicações mais específicas nesse caso, também para sistemas de vedação. Vocês sabem que o principal material para sistema de vedação é material cerâmico, porque são tijolos e são blocos cerâmicos. Mas a gente pode usar material polimérico. Essa tecnologia aí, ó, do lado esquerdo desse bloco de isopor, né, tem até o formato de um bloco normal. Ele já é usado, tá, especialmente para residência, né? Ele é um bloco de isopor onde dentro desse espaço vazado é preenchido com concreto. Então ele é a forma do concreto que faz a função estrutural e ele é o isolante de fazer o sistema de vedação. E ele fica lá como forma e como elemento. É usado em menor quantidade, mas é utilizado. Essa parede preta aí já é um sistema mais inovador, pouco utilizado, ainda não é difundido, né? De reciclagem de elastômero de termoplástico para fazer paredes. Tá? Então, são placas pretas com uma geometria tal para você ter uma inércia adequada, né? Para você fazer paredes que você pode revestir tanto com outra placa polimérica também, reciclada, quanto com placa de gesso acartonado ou outro tipo de material. Essa casa branca também é um sistema mais inovador, não difundido ainda, né? Mas que é utilizado onde o material, esse é de PVC, o material polimérico, ele é a forma onde dentro é concretado. Então essa casa é uma casa de concreto maciço, na verdade. Então, sendo uma casa de concreto maciço, né, ela tem alta resistência. Tem os problemas de ser de concreto maciço que ele tem grande capacidade térmica, né? Ele absorve muito calor. Então, de dia fica frio, de noite fica quente se tiver um dia muito quente, né? Num dia muito frio ele fica muito frio, no dia muito quente ele fica muito quente. Mas ele economiza em forma, o próprio polímero fica lá como forma, como acabamento depois. Aqui tá branco porque eles estão vendendo a tecnologia, né? Estão difundindo, então para você saber que é um polímero, ele deixou bem branco igual um PVC, mas ele consegue no PVC colocar vários tipos de textura imitando madeira, imitando cerâmica, tá? Então dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então é um processo racionalizado. As telhas poliméricas já são sistemas mais usados, tá? Ainda não são comparado com a cerâmica, com a de fibrocimento, com a metálica, é muito pouco o seu uso. Mas a gente já vê, comparado com o tamanho da indústria inteira, né, mesmo sendo um percentual pequeno, é uma quantidade grande de situações que usam telhados de polímeros. Tá? Tem vantagens, porque ele é bastante impermeável, né? E ele é bastante leve.
E aqui ele não tem o tamanho de uma telha cerâmica, ele tem um tamanho bem grande, né? Ele está imitando a telha cerâmica, né? Como se fosse um quadrado aí que tivesse muitas telhas cerâmicas, né? Então só vai ter menos durabilidade do que um material cerâmico, tá? O que pode ser problemático no caso de uma telha que fica ali com a incidência de sol direto, né? Um sistema que virou mais difundido, especialmente nas últimas Copas do Mundo, né? No Brasil, a gente tem estádios de futebol com sistemas de cobertura tensionada, que a gente chama, que são tendas aí de polímeros, né? Mas tem outras estruturas de tendas aí que a gente já vê mundo afora utilizando mais do que no Brasil. Nesse caso, é uma coisa até específica, que é um polímero chamado Teflon, né? Teflon é até o nome da marca registrada. O Teflon é um tipo de polímero que ele nada fica aderido ao Teflon. Por isso que ele é um revestimento de algum tipo de panela, né? Que é aquela panela antiaderente, porque não fica nada grudado, porque no Teflon nada fica grudado. Então imagine uma cobertura como essa. Por que foi feita em Teflon? Porque ela é branca e ela poderia ficar depositada muita sujeira, né? Então, para não acontecer isso, ela ficar encardida, foi feita de Teflon, porque na chuva, a própria chuva carreia para fora aquela sujeira que ficou ali depositada, não fica impregnada. Outros usos, né, como revestimento agora, né, não como sistema de vedação vertical ou horizontal, né? Nesse caso existem os forros, né, tanto de isopor, que é um polímero, quanto de PVC, outro tipo de polímero. Existe esse tipo de piso que o rapaz está desenrolando aí, que são os pisos vinílicos, que eles imitam outros tipos de superfície ou não imitam nada, né? É colorido. Tá? É um piso até relativamente caro, né? Porque ele é muito bom, né? Ele é muito impermeável, ele fica completamente liso, sem rejuntamento, igual aos pisos cerâmicos, né? Então ele é muito utilizado em escolas, em locais onde existe fluxo grande de pessoas. Imagine a sala de aula. A nossa sala de aula, né, das didáticas, elas são de concreto. Então, quando a gente arrasta uma carteira, uma cadeira, faz muito barulho. Se a gente arrastasse num polímero, que é algo mais emborrachado, ele faz muito menos barulho. Então, seria muito mais próprio para locais onde você fica mudando de lugar as carteiras, né? Outro tipo de revestimento, tinta. Tinta é um filme polimérico, só que ele tem pigmento lá dentro. Tá? Então a tinta é isso, a gente pinta, está no estado líquido, quando endurece fica lá uma película plástica para proteger as paredes. A gente usa muito polímero para isolamento com essa função, tanto térmico, tá vendo? Essa primeira que tem aqui do lado esquerdo em cima, né? É uma manta polimérica dentro de uma parede de drywall, que é a manta polimérica que vai garantir isolamento acústico e térmico quando você usar uma parede de drywall. Aqui logo abaixo do drywall tem uma manta metalizada, né? Tem alumínio na superfície, que o alumínio irradia pouco calor. Mas embaixo mesmo é uma alma polimérica que tem baixa densidade e faz o papel de isolante térmico. Ali, menorzinho, na foto menorzinha, tem dois operários fazendo uma pintura. Pode ser uma pintura emborrachada, que o polímero é o próprio isolante térmico, ou uma pintura com uma tinta fria, que a gente chama, que é uma tinta projetada para que a frequência de infravermelho, que é a frequência que esquenta, essa frequência é refletida. Mesmo que outras frequências sejam absorvidas, a frequência do espectro do Sol, que é aquela responsável por aumentar a temperatura, ela é refletida. Existe o caso aí, tá vendo aí a parede dupla, né? Que a gente coloca um isopor no meio, um isopor para dar um isolamento térmico. Ou no caso de revestimentos para isolamento acústico, né? Que a geometria faz ter o isolamento acústico em estúdios e o material polimérico ter baixa densidade também faz. Aqui tem um exemplo de uma telha, né? Que eu já mostrei na aula de metais, que é uma telha metálica, onde você tem dentro um isopor, né? Que é um material polimérico para fazer o isolamento térmico, tá? Você pode fazer isso com telhas metálicas ou com telhas de fibrocimento, por exemplo. A gente usa também polímeros como mantas de estruturação em obras de terra, né? Tá? Então, o pessoal chama de bidim, né? Que também é a marca, né? Registrada, mas são mantas poliméricas onde entre as camadas das obras de terra a gente coloca para dar uma estruturação naquela obra de terra. Existem reforços com fibras, né, para várias funções. Essa daqui é para proteger a estrutura de concreto em caso de incêndio. Isso aqui são imagens de um incêndio que aconteceu dentro de um túnel. Então, esse caminhão pegou fogo, o concreto ficou submetido a temperaturas altíssimas. O que acontece no concreto? Toda a umidade que tem lá dentro gera uma pressão tão grande se a temperatura é alta, que aquele vapor de água que estava no estado líquido virou vapor, ele gera uma pressão tão grande que o concreto explode. Chama spalling esse mecanismo.
Olha como ficou o aspecto do concreto, né? Basicamente, você perdeu essa estrutura. O dano foi muito grande por conta do spalling. Aqui já é uma imagem de um incêndio que aconteceu no Eurotúnel, que é uma estrutura de concreto que tem fibras dentro, que ele resiste ao spalling. Quando essa água gera essa pressão interna, que é uma tração, o concreto não explode completamente, porque as fibras que ficam lá dentro, elas têm resistência à tração. O concreto não tem muita resistência à tração. A fibra tem. Então, só a região mesmo mais exposta ao incêndio, que é a parte superficial, é que explodiu. Veja o aspecto do concreto, a degradação muito menor do que da foto anterior. Outro uso de fibras poliméricas dentro do concreto, aqui é para diminuir a fissuração do concreto. Tá vendo essa superfície aí dessa pasta ou dessa argamassa? Ela tem fibras lá dentro. Você consegue ver que ela tem várias microfissuras, né? Tá colocado uma caneta para você ter uma ordem de grandeza do tamanho. Se não tivesse fibra aí dentro, não teriam tantas microfissuras, teria uma única grande fissura. Uma única grande fissura é muito pior do que você distribuir as tensões e distribuir em forma de microfissuração. Porque numa fissura grande, entra sujidade, entra água, entra névoa salina, e aí você degrada mais tudo que está por trás dessa argamassa, que a argamassa teria função de proteger. Tá? Então a gente usa também, tanto no concreto quanto na argamassa, fibras poliméricas com a função de reduzir a sua fissuração ou distribuir as tensões para que formem fissuras muito menores e com isso você tenha menor efeito deletério do material. Outro tipo de aplicação, né? Juntas flexíveis ou selantes. Né? Aqui está um operário aplicando aí um silicone ou outro material polimérico entre ou uma junta estrutural, onde a estrutura tem que movimentar, né? E aí você tem que ter um material ali dentro que suporte essa deformação, tá? Que a gente chama de mastique, né? Existe uma borracha que é colocada e um mastique que é um outro selante ali para não entrar nenhum tipo de líquido, que tem que ser um elastômero, porque ele tem que deformar e também tem que vedar, tá? Então por isso que a gente chama de selante. Existem os hidrofugantes, né? Você já sabe que hidrofugante é diferente de impermeabilizante, tá? Então, aqui é uma imagem de uma superfície hidrofugada, né? Aqui ele quer que seja hidrofugada para que não molhe a superfície e assim evite sujar, né? Mas também existem os impermeabilizantes, que formam película impermeável. Sempre que for preta, né, são à base de material de petróleo, né? Então, são 100% poliméricas. Existem aquelas mais esverdeadas, que algumas vezes pode ser mistura cimentícia com polímero, tá? Que aí você faz essa mistura na obra, né? Esse pó misturado com líquido, geralmente são misturas cimentícias. Cimento com polímero são um pouco mais rígidas, que elas têm nível de deformação mais adequada às estruturas, né? Cada um tem suas peculiaridades. A gente vai ter uma aula sobre sistemas de impermeabilização, tá? Mas a base para impermeabilizar são os materiais poliméricos misturados aí. Vejam que a quantidade de aplicações de materiais poliméricos foi muito maior essa lista do que eu apresentei para vocês de metais ou de cerâmicas. Porque existem muitos outros usos, porque o comportamento dos polímeros é bastante amplo. Começa porque existem as 3 categorias lá, os termofixos, termoplásticos e elastômeros. Tá? Então, veja que o espectro de aplicações é muito grande. Tá? Boa parte desses materiais que eu mostrei para vocês, a gente vai ter aulas específicas sobre eles, né? Como é o caso de tintas, como é o caso de impermeabilizantes.